Você já falhou com Deus? Já sentiu que sua história não tem mais volta? Jesus nos encontra onde estamos, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Hoje, no programa Verdade e Vida, o reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma mensagem sobre o amor que restaura. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e acompanhe essa mensagem. Hoje eu quero conversar com você sobre a restauração do apóstolo Pedro. E quero basear esta mensagem em João capítulo 21, versos 15 a 17. Vamos ouvir a leitura deste texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O apóstolo Pedro é um símbolo da humanidade. É o homem que é afoito nas palavras, precipitado nos gestos, que faz para depois pensar. Às vezes, sua vida é marcada por escaladas e quedas, avanços e recuos, gestos de coragem e bravura e, ao mesmo tempo, de covardia e medo. Pedro não está longe de nós. Aliás, ele mora debaixo da nossa pele. O coração dele bate em nosso peito, o sangue dele corre em nossas veias. Nós somos Pedro. Este homem que era um líder dos discípulos, mesmo alertado por Jesus, de que antes que o galo cantasse naquela noite da traição, ele negaria Jesus 3 vezes. Ele que acabara de afirmar para Jesus: ainda que todos te deixem, eu jamais, por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Em seguida, entretanto, ele nega Jesus naquela mesma noite. Se acovardou, se intimidou e fugiu depois que Jesus olhou para ele, depois que ele escutou o canto do galo. Ele caiu em si e saiu do local do Getsemane chorando amargamente, agora na casa do sumo sacerdote. A Bíblia diz que naquela hora Jesus foi preso porque era a hora das trevas. Pedro não estava lá quando Jesus foi cuspido e esbordoado. Pedro não estava presente quando Jesus foi levado ao pretório romano, vilipendiado, espancado, e saiu dali carregando um lenho pesado rumo ao Gólgota. Pedro não estava presente quando Jesus foi crucificado e também não estava presente quando Jesus foi sepultado. Quando passou o sábado, ele estava escondido, trancado, com medo dos judeus. Foram as mulheres da Galileia que foram ao sepulcro e constataram que o túmulo estava aberto e entraram, o túmulo estava vazio e saíram, e um anjo perguntou: por que vocês vieram aqui procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ide dizei a Pedro e aos seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. A grande pergunta é: por que Jesus menciona o nome de Pedro em destaque, já que ele fazia parte do colégio apostólico?
Por que Jesus não mencionou qualquer outro dos seus pares? É porque Jesus sabia que àquelas alturas Pedro não se sentia mais um discípulo, um apóstolo. Pedro havia negado o seu nome, Petros, fragmento de pedra. Mentira, apenas pó. Pedro havia negado não só o seu nome, mas havia negado a sua fé. Havia negado o seu Senhor. Na verdade, Pedro como que desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Preciso lhe dizer que, apesar das nossas mazelas e dos nossos deslizes, Jesus também não desiste de nós. Agora, ele faz uma caminhada, então, de Jerusalém a Galiléia. São 154 quilômetros a pé. E eu imagino que a cada passada que ele dava era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Ele chega e Jesus não está lá e ele diz para os seus colegas, eu vou pescar. Acabou para mim. Eu vou voltar ao passado. Não tem mais sonhos no ministério. E naquela noite, diz a Bíblia, que eles não pegaram sequer uma piaba. Retornavam com as redes vazias e com o coração empapuçado de dor. Quando viram alguém caminhando lá na praia, ainda estava escuro, o dia amanhecia, eles não sabiam quem era a pessoa. E esta pessoa que está na praia se dirige a eles a 100 metros. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam não. Então este que está na praia disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando eles lançam as redes à direita do barco, o Senhor havia empurrado para aquele local um cardume de 153 peixes selecionados, grandes. Então João disse para Pedro, é o Senhor, é Ele. E Pedro então larga o barco, larga as redes, larga os peixes, nada 100 metros na direção de Jesus, pensando que Jesus vai quebrá-lo, vai humilhá-lo, vai dizer que ele é um covarde. Mas Jesus arma ali na praia um cenário, um braseiro com pães e peixes. E é curioso isso porque a palavra braseiro só aparece 2 vezes na Bíblia, onde Pedro negou Jesus lá na casa do sumo sacerdote e onde Pedro foi restaurado por Jesus, na praia do mar da Galileia. Jesus coloca ali aquele braseiro para dizer para Pedro, Pedro, na mesma cena que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma cena que você me negou, você vai ter chance de me confessar. No mesmo cenário que você foi um fracasso, eu vou levantar você como uma bênção. E aí que Jesus então se volta para ele, Pedro, e pergunta, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Talvez Pedro pudesse perguntar, mas Senhor, por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez esta pergunta? Porque lá atrás, quando caminhavam para o Getsêmani, Pedro disse para Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Lá atrás, Pedro estava dizendo que ele era melhor do que os seus colegas, que ele era mais leal do que os seus pares, de que ele amava Jesus com um amor mais acendrado do que os outros. O que Jesus está perguntando para ele é isto, você ainda acha, Pedro, que você é melhor do que os outros? Você ainda imagina que você me ama mais do que os outros? Você se considera melhor do que os outros? Pedro respondeu para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, apenas se ama. E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Então Jesus pergunta a terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas?
Ele ficou triste por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. E Jesus pergunta 3 vezes para dizer para Pedro que a sua graça é maior do que o seu pecado. Apesar das nossas reincidentes mazelas, Ele nos perdoa, nos restaura e nos levanta. Mais ainda, é importante destacar que na língua grega há uma riqueza de detalhes que o português não consegue expressar. Há 2 verbos usados aqui para amor, o verbo filéu e o verbo agapau. O verbo filéu descreve um amor de amizade, eu gosto de você. O amor agapau, de ágape, é aquele amor sacrificial, que dá a vida pelo outro, que está pronto a morrer pelo outro. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Jesus perguntou em grego assim, Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Pedro não respondeu esta pergunta. O que ele respondeu de fato foi isso, Senhor, amor ágape eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu, filose, eu gosto de ti. Quando Jesus fez a segunda pergunta, Jesus usou a mesma frase, Petros agapas-me, tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro responde da mesma maneira como respondeu da primeira. Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto e nem tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu apenas gosto de ti. E disse, filose. Por que Pedro ficou triste da terceira vez que Jesus perguntou? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usa na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro usava nas 2 respostas. Então Jesus pergunta, Petros, fileis-me, pelo menos tu gostas de mim? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, e respondeu do mesmo jeito, filose. Quando Pedro, confiando em si, prometeu dar a vida por Jesus, ele negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha poder em si mesmo para dar sua vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Jesus restaura Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro, e a partir desse momento Pedro é um outro homem, um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que prega, os corações se derretem, um homem que ora e os enfermos são curados, um homem que vai ser poderosamente usado nas mãos de Deus. Jesus pode também restaurar a sua vida, como restaurou a vida de Pedro. Se você ama Jesus, você pode recomeçar uma nova jornada na presença dele. Ele vai restaurar você e ele vai restaurar também o seu ministério. Eu vou orar por você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que agora nos assistem. Restaura, Deus, a vida de todos aqueles que agora nos assistem. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. O mesmo Cristo que restaurou Pedro pode também restaurar você. Quero convidá-lo a se tornar um parceiro em missão do Verdade e Vida. Para fazer isso é fácil, entre em contato com a gente, manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp, está aparecendo o telefone aí na tela, o código de área é o 11 947 18 94 50 e solicite gratuitamente esse devocionário, Gotas de Esperança para a Alma, mensagens para todo dia do seu ano. E siga também o @canal Verdade e Vida e o @IPBOficial nas redes sociais para acompanhar tudo que Deus está fazendo por meio desse ministério. Compartilhe essa mensagem com quem precisa recomeçar.